Essa sessão do Hangout do Ideias na Mesa é a nossa quarta sessão de 2014 e a gente tem um tema muito precioso que é a comida como patrimônio. Nós convidamos duas pessoas para conversarem com a gente nessa tarde, que é o Marcelo Terça Nada, que está em Salvador, da Poro, e a Juliana Santilli, que é do Ministério Público aqui do Distrito Federal e Territórios. O Marcelo, ele ainda está com problema de conexão, e como a gente já está com certo atraso no nosso início, nós decidimos começar. Vamos começar conversando com a Juliana, e assim que o Marcelo der algum sinal de que está tudo certo, a gente inclui ele na nossa conversa. Tá bem, Juliana? Então, antes da gente começar a conversar mesmo, eu queria que você se apresentasse, falasse para os nossos para os participantes desse bate-papo um pouco quem é você, qual que é teu trabalho. Certo. Bom, o meu nome é Juliana Santilli, eu sou promotora de justiça aqui do Ministério Público do Distrito Federal e há muitos anos que eu especializei e atuo nessa área de direito do meio ambiente e do patrimônio cultural. Eu sou também pesquisadora associada ao Centro de Desenvolvimento Sustentável aqui da UNB, projetos disciplinares na área de biodiversidade e agrobiodiversidade, e autora de um livro que se chama Agrobiodiversidade e Direitos dos Agricultores, onde eu procuro mostrar um pouco o impacto de instrumentos jurídicos sobre a agrobiodiversidade, todas essas questões, e também a relação com a diversidade cultural, que é resultado da minha participação nesse projeto de pesquisa interdisciplinar com os biólogos, antropólogos, em que eu faço, digamos, o componente jurídico, o impacto de instrumentos jurídicos sobre a agrobiodiversidade. E nesse momento eu estou desenvolvendo um novo projeto de pesquisa, que é justamente procurando as interfaces do direito humano à alimentação adequada com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à identidade cultural, como uma expressão da diversidade cultural. Nossa, então, muito interessante. Tá ótimo. Eu estou vendo que o Marcelo chegou. Então, bem-vindo. Ok. Então, gente, eu estou num lugar meio barulhento. Espero que o ruído não incomode muito aí. Tive que sair correndo, porque deu um problema geral aqui na região que eu moro com a internet. Eu tive que ir para outro bairro. Estou aqui. Vamos lá. Se você pudesse já falar, se apresentar para os nossos participantes, a partir daí a gente começa a nossa conversa de fato. Ok, com prazer. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, de vocês. É um prazer estar participando desse bate-papo aí. Meu nome é Marcelo Terçanada, eu sou artista, designer, ativista do Slow Food. Eu faço parte do Design, que é um escritório de design que trabalha 12 anos para a cooperativa de agricultores familiares, produtores orgânicos e iniciativas de comércio justo. E aí, como artista, eu fundei, junto com a Brígida Campbell, o Poro. E o Poro, ele trabalha desde 2002. E desde então a gente atua no espaço público, fazendo intervenções urbanas e desenvolvendo trabalhos gráficos que tentam despertar outras leituras sobre as cidades e as práticas urbanas. O trabalho mais recente que a gente desenvolveu foi o pequeno guia afetivo da comida de rua Salvador, do qual eu vou falar hoje aqui. Obrigado, Eli. Que bom, Marcelo. Então, Juliana e Marcelo, mais uma vez, muitíssimo obrigada, agradecida por vocês terem atendido o nosso convite. E também, logicamente, nós agradecemos a todo mundo que está assistindo nossa sessão, porque o objetivo é esse mesmo, a gente fazer uma sessão de conversa. E as pessoas que estão assistindo e quiserem mandar perguntas, podem mandar pelo chat, que aí a gente vai recolhendo. E no final dessa primeira rodada, onde a gente faz algumas perguntas, tanto para a Juliana quanto para o Marcelo, a gente também pode incorporar as perguntas que forem enviadas por vocês. Então, Juliana, vamos começar por você, vamos retomar. Você falou que tem feito um trabalho no sentido de verificar a questão do direito humano à alimentação adequada com outras dimensões dos direitos humanos culturais, sociais, etc. Você poderia falar um pouco nesse teu percurso, como que você
identifica essa relação da preservação da biodiversidade com o direito e a necessidade da gente preservar e promover as diferentes expressões do nosso patrimônio alimentar? Bom, na verdade, é uma pesquisa que procura ver justamente como as diversas dimensões que o direito à alimentação tem, né? E, quer dizer, mais especificamente, essas duas dimensões que muitas vezes não são tão enfatizadas, né? Então, uma delas é a questão da sustentabilidade dos sistemas alimentares, né? Porque eu entendo que o conceito de direito à alimentação, ele mudou muito, desde que ele surgiu, depois da Segunda Guerra Mundial, ele tinha outras conotações e outros contextos. E eu acho que ele foi incorporando outros elementos, e mesmo a nossa lei que estabelece a política na segurança alimentar e nutricional, ela é muito clara no sentido de incorporar todas essas outras dimensões que o direito à alimentação tem. Uma é a questão, né, do direito de acessar alimentos saudáveis e produzidos de forma sustentável, né? Tanto produzidos, distribuídos, enfim, cadeias daquele sistema alimentar devem ter uma preocupação com a sustentabilidade. Em relação ao tema, que é foco mais específico aqui desse hangout, a questão do reconhecimento da alimentação como um patrimônio cultural, que eu acho que é uma iniciativa muito interessante, né, que o nosso órgão de direção do patrimônio cultural vem tendo já há alguns anos, né, de desenvolver ações de salvaguarda para os chamados bens culturais e materiais. E o crescimento de bens alimentares como bens culturais. Eu posso dar alguns exemplos. A cajuína, por exemplo, reconhecida recentemente pelo IFAM. A cajuína é uma bebida não alcoólica, que é feita do suco do caju, né, que é uma bebida típica do Piauí, do Ceará. E o modo tradicional de fazer a cajuína e as práticas socioculturais que estão associadas à cajuína, por exemplo, foi recentemente pelo IFAM como um patrimônio cultural. Eu poderia dar outros exemplos de bens alimentares. Por exemplo, o modo artesanal de fazer queijo Minas, das regiões do Cerro, da Serra da Canastra e do Salitre de Minas Gerais, também de um bem alimentar que já foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro. E no caso do queijo Minas, é uma situação muito interessante, porque apesar do reconhecimento que já houve, que é um patrimônio cultural que precisa ser salvaguardado, muitos produtores de queijo Minas tradicional, que é feito a partir do leite cru, têm tido dificuldades para comercializar o seu produto em virtude de uma legislação sanitária que não considera os modos artesanais de produção de alimentos. Né? Então, é um exemplo, assim, digamos, que estão em contradição na forma como eles são regulados. Se considera, não se chegou ainda a uma forma de se preservar esse patrimônio cultural, assegurando a continuidade da sua produção. Mas para dar exemplos de outros bens alimentares já reconhecidos como patrimônio cultural, e que talvez sejam mais conhecidos, eu poderia citar o caso do ofício das baianas de acarajé, que também já foi reconhecido, foi inscrito no livro de registro, né? Quer dizer, é um bem cultural de natureza imaterial, né? As pessoas conhecem bem a da Bahia, como ofício das baianas de acarajé, uma prática tradicional de produção, um tabuleiro das chamadas comidas da Baiana, e que está muito associada ao culto dos orixás afro-brasileiras.
Vamos pegar o gancho do acarajé e aproveitar e perguntar para o Marcelo como que foi esse percurso para chegar ao guia afetivo da comida de rua de Salvador, assim. Como é que surgiu a ideia? Como é que vocês trabalharam? Como que foi esse processo? Então, é um ótimo gancho, porque o acarajé é o ícone, né, da comida de Aham. rua de Salvador. E uma das ideias foi justamente expandir o imaginário sobre o que mais que tem, né, nessa cidade. Mas a história é a seguinte, o guia ele foi feito a partir de um convite da Bienal de Arte da Bahia para que o Polo desenvolvesse um trabalho aqui. E a gente já tinha alguns anos que esse tema da comida de rua despertava interesse, primeiro por causa da nossa paixão com a comida e depois por conta da diversidade e da força cultural que o universo da comida de rua tem na cidade. Então, nós pensamos em fazer o guia para que ele servisse, ao mesmo tempo, como registro do que existe na cidade, mas principalmente como estímulo para que as pessoas fossem às ruas descobrir ou redescobrir as comidas e sabores que estão presentes aí na cidade, né? A pesquisa, para o guia, ela foi feita a partir de um mapeamento que foi desenvolvido através de caminhadas pelas ruas aí de Salvador. A partir desse levantamento, teve um aprofundamento com pesquisa bibliográfica, mas principalmente com conversas com diversas pessoas envolvidas na questão da alimentação, né, especialmente aí os próprios produtores e vendedores da comida de rua. A gente usou como fonte primordial, assim, as pessoas que estão envolvidas com isso. E aí o resultado é que o guia é uma espécie de glossário, né, afetivo ou dicionário informal, que traz a transcrição fonética dos nomes das comidas, a etimologia das palavras, e um texto contando o que é cada comida e como ela é comercializada na cidade. E quanto tempo vocês demoraram, Marcelo, assim, da ideia até ele estar lançado? Esse processo foi um processo longo? Como que foi? Assim, tem 4 anos que eu moro em Salvador. E, então, assim, informalmente, essa pesquisa já existia assim, no meu cotidiano, né, de experimentar as coisas, de descobrir. Mas, formalmente, a ideia mesmo, até o lançamento, a gente fez em 6 meses, porque tinha que ser lançado dentro da Bienal. Então, a gente fez um recorte da pesquisa, a gente mapeou muito mais coisa do que o que está no livro, mas a gente teve que fazer uma seleção, uma amostra mesmo, né, do que para caber, a gente resolveu fazer uma edição de bolso, né, para ela poder estar acompanhando as pessoas nas ruas. E aí, então, foi como se fosse um primeiro passo dessa pesquisa, assim, a publicação do guia. Entendi. Agora, Juliana, voltando um pouco para você, assim, esses exemplos que você foi dando em relação a essa questão do patrimônio, eu fiquei pensando, assim, se a gente pensar no que está acontecendo com a nossa alimentação atualmente, assim, no Brasil, mas a gente tem exemplos, na verdade, infelizmente, no mundo inteiro, que tem um certo processo de homogeneização da maneira como as pessoas comem, o tipo de produto que elas comem, etc. E essa questão do patrimônio, por outro lado, muitas vezes ele fica circunscrito a um tipo de produto, a uma forma de fazer. E eu fiquei pensando assim, como que a gente pode pensar nessa questão do patrimônio como uma cultura alimentar um pouco mais complexa, que não apenas, por exemplo, não que isso não seja importante, lógico que é, mas eu estou pensando um pouco mais em termos do modo como as pessoas vêm comendo atualmente, em contraposição ao modo que se comia, que era uma maneira mais saudável, etc. Então, o patrimônio mais como conjunto do que como um produto ou como uma forma de fazer. Você acha que isso é possível, assim? Eu acho, por exemplo, que uma das questões que se tem discutido em relação a essas políticas de salvaguarda é justamente a necessidade de se proteger sistemas, e não apenas produtos isolados, né? No caso, para citar exemplo, o sistema agrícola do Rio Negro foi o primeiro bem. Eu acho que, evidentemente, essas políticas de reconhecimento, de valorização do patrimônio alimentar, elas têm que considerar os sistemas alimentares como um todo e não procurar compartilhar. O que eu acho curioso também é que, se por um lado há toda essa tendência à homogeneização, perda da diversidade alimentar,
Por outro lado, eu identifico também um outro movimento de resistência a isso, né? O próprio Slow Food, quando eu me apresentei, mas depois com eu me lembrei, eu faço parte aqui do Slow Food Cerrado. É um exemplo de resgatar um pouco a ideia do alimento bom, limpo, justo, mas há muitos outros movimentos que buscam justamente criar esses espaços para alimentos típicos, regionais, locais, que em geral são mais saudáveis. No plano internacional, eu acho que é muito interessante, porque se por um lado, interessante da globalização, se por um lado ela produz essa homogeneização, ela produz também, na minha opinião, uma valorização do local, do tradicional. Tanto é que a Unesco, só para citar um exemplo, também tem acompanhado essa tendência e já reconheceu, por exemplo, o sistema alimentar mexicano, principalmente a culinária de Oaxaca, como patrimônio cultural internacional. Os franceses ficaram muito enciumados, né, porque eles já vinham há muito tempo querendo que fosse reconhecida, enfim, a alimentação francesa, né, a culinária francesa, mas os mexicanos chegaram na frente e conseguiram esse reconhecimento da culinária de Oaxaca. Depois os franceses conseguiram o reconhecimento do modo francês à mesa, a forma de colocar os pratos, a ordem das refeições. E, em termos de políticas alimentares mesmo, eu concordo com você, não se trata de... Eu acho que a vantagem das políticas de salvaguarda é de colocar em evidência, dar visibilidade a esse componente cultural do nosso patrimônio alimentar, essa dimensão cultural, de associação da alimentação com a identidade cultural. Em termos de políticas alimentares, enfim, eu acho que essas dimensões precisam ser resgatadas. Tem muitos casos, por exemplo, de políticas que promovem distribuição de alimentos industrializados, só para citar um exemplo, para algumas comunidades, desconsiderando o impacto que o fato de chegar uma cesta de produtos industrializados vai ter. Enfim, essas questões é que eu acho que tem que ser objeto de preocupação em todas essas políticas na área de segurança alimentar, que o alimento, digamos assim, ele tem uma dimensão cultural, uma importância cultural que é muito importante, não é só encher, não é só os nutrientes, né? É muito mais, é os significados, enfim, o valor, os contextos culturais em que aquele alimento vai ser utilizado, né? Isso é um aspecto muito importante, né? A gente pensar que o direito humano ele tem duas dimensões que são indissociáveis, que é estar livre da fome, mas estar livre da fome tendo acesso a uma alimentação adequada. E essa alimentação adequada não se resume de maneira nenhuma à sua dimensão biológica, simplesmente, né? E uma coisa que vem trabalhando muito é que, porque muitas vezes as pessoas que de repente não dão tanta atenção ou tanta importância a essa dimensão cultural ou essa questão da biodiversidade na alimentação, etc., eles pensam que isso é uma preocupação menor ou uma preocupação mais ética, vamos dizer assim. Não que uma preocupação ética não seja importante, mas ela quer dizer, você ter uma alimentação baseada na biodiversidade, na sua cultura alimentar, ela em termos também biológicos é uma alimentação melhor. Então, na verdade, essas dimensões todas, elas têm uma ação sinérgica do ponto de vista da qualidade da alimentação, inclusive biológica, né? Agora, Marcelo, essa questão de vocês terem retratado a comida de rua, né? A comida de rua, ela sempre existiu, né, nas nossas cidades. A gente vai para qualquer... Acho que não tem uma cidade no Brasil que não tenha uma cultura de comer na rua. Inclusive porque é uma cultura muito mais democrática, né, do ponto de vista financeiro, ela é muito mais barata, é muito mais acessível.
ela é mais democrática do ponto de vista geográfico, né? Você tem uma barraquinha, você tem um carrinho, vendendo em qualquer lugar da cidade. E hoje a gente está vendo assim, que isso está virando uma coisa meio cult, né? Tem uma valorização de uma comida de rua gourmet, etc. Quer dizer, são coisas que o mercado vai se apropriando, vai enxergando oportunidades e vai se configurando, né? Esse é um tema. Mas eu queria que você falasse um pouco assim, como que Salvador recebeu assim o guia, assim, como é que as pessoas receberam, tanto aquelas que são retratadas, né, são as pessoas que foram os sujeitos, né, do guia, como aquelas que podem usar a informação do guia para uma outra dimensão da cidade, que às vezes elas não conheciam, etc. Conta um pouco da recepção do material. Opa, tá me ouvindo agora? Sim, sim. Então, acho que a resposta ela vai em encontro muito com a primeira parte da sua fala, em relação a essa moda da comida de rua mais cult. Porque por uma coincidência incrível, na mesma semana que aconteceu o lançamento do guia, aconteceu a primeira feira de comida de rua de chefes de Salvador. E aí, assim, exatamente em cima do que você acabou de falar. E aí a gente tem um movimento que ele acontece em dois planos, né? Você tem, por um lado, as pessoas que estão tradicionalmente produzindo comidas de rua e na rua, e algumas quituteiras que trabalham, por exemplo, há 26 anos produzindo seus quitutes, ou senhores que produzem e vendem na rua seus produtos há 30 anos, 40 anos, e estão numa situação marginalizada em relação à valorização, né? Eles estão ali como uma coisa secundária, assim, que ninguém olha com muita atenção a eles, e aí de repente se faz uma feira que chamava Big Chefs, assim, um é o minúsculo e o outro é o gigante, né? Só que assim, no outro lado da moeda é que existe também uma vontade dos chefes, né, do pessoal que está nesse lado da alta gastronomia, dos restaurantes, para ir para o espaço público em relação a ter um contato direto com as pessoas e fazer comidas que sejam mais acessíveis, que estejam circulando dentro do cotidiano, que é uma vontade autêntica. Então, assim, o que eu tenho falado, assim, em relação a esse ponto, porque esse ponto está bem em voga, assim, né, é que a preocupação maior é que não se exista uma sobreposição, que a comida dos chefes na rua, ela não expulse quem está ali há 30 anos fazendo mingau, ou fazendo abará, ou fazendo o acarajé. Não existe um processo de gentrificação, né, do espaço público, de expulsão das pessoas que estão ali tradicionalmente, para uma reocupação dentro de um olhar empresarial. Então, assim, aqui é interessante porque as pessoas que estão envolvidas nessa feira dos chefes são pessoas muito interessantes, são bem atentas, elas não são figuras oportunistas, nem de moda, elas estão com muito gasto querendo estar na rua. E aí, então, acho que o desafio seria conseguir ter um diálogo ou uma aproximação com esse universo, que é o universo da comida tradicional, né? Então, a gente nossa colega estava falando sobre o ofício das baianas de acarajé, né? É muito bacana porque o ofício das baianas de acarajé, ele inclui várias outras comidas, que são as comidas do tabuleiro que está junto com as baianas de acarajé. Mas poderia ter esse mesmo reconhecimento dentro de uma ideia de sistema mesmo, em relação às baianas que fazem mingau, porque elas não fazem só mingau. Primeiro que elas fazem vários tipos de mingau, no mínimo 5 tipos de mingau, assim, que a gente pode citar. Tem o de tapioca, o de carimã, o de milho, o de aveia, o mungunzá, a canjica, o arroz doce, em ponto de mingau, tem vários. Mas além disso, elas ainda fazem vários tipos de cuscuz, fazem vários tipos de bolo, elas vendem café, e a cultura desse universo de produção e venda, ele está associado ao café da manhã. Esse é um tipo de comida que você só acha na rua até 10 horas da manhã. As pessoas, elas tomam isso de café, então 11 da manhã já não tem mais na rua, porque você já tomou seu café da manhã. E o mais curioso é que é um café da manhã popular. Assim, tem gente que não consegue entender muito bem porque que uma pessoa vai na rua tomar mingau, sabe? Só
que é incrivelmente gostoso. Então, assim, tem uma qualidade incrível, assim, né? Durante as pesquisas, assim, eu tive contato com uma das baianas de Mingau, que eu tô, assim, completamente apaixonado com a produção dela, assim, de comida. É incrível. Primeiro, assim, o sabor mesmo, que ela tem um cuidado, assim, de produção artesanal de cada ingrediente, sabe? Ela sempre trabalha com o leite de coco que ela mesma produz, ela só trabalha com o milho verde que ela mesma rala. E fora isso, a dimensão de cultura local que está associada à produção dela. Porque ela vai comprar os ingredientes onde? No próprio bairro onde ela mora e onde ela vende. Que tem uma venda desses ingredientes na própria rua. Então, assim, essa ideia da comida de quilômetro zero, né? Ou da cadeia curta, ela está assim, dentro completamente desse universo de produção. Então, aí voltando sobre a questão do impacto do guia, ou da recepção do guia, foi surpreendente, assim, porque a gente fez com muito carinho, muita paixão, né? A pesquisa, o impresso, é um universo que a gente adora e tudo. Mas a recepção foi, assim, extraordinária. No dia do lançamento, para você ter uma ideia, foram 350 pessoas, assim, a nossa primeira edição já está quase acabando. A gente divulgou a versão digital do guia na internet, tem 20 dias, já teve 3 mil downloads. E assim, mostra que, primeiro, que existe uma lacuna enorme sobre isso, né? Então, assim, eu acho que o guia ele vem mostrar que essa lacuna existe e mostrar o quanto ainda se precisa de pesquisa sobre essa questão aqui na cidade, mas principalmente mostrar vários tipos de pesquisa e de trabalhos a serem realizados. Então, por exemplo, trabalhos de boas práticas junto com os produtores, um trabalho mais sistemático sobre a origem dessas receitas, ou mesmo das receitas que se perderam, porque é incrível, assim, todo mundo pega o guia e começa a lembrar, e também tem aquela outra coisa que a gente não acha mais, e minha avó comia isso, minha avó comentava isso, que comia quando ela era criança. Então, assim, você tem um disparo assim, na memória afetiva das pessoas impressionante com essa temática e a partir do impresso. E com relação aos produtores, né, e os vendedores da comida de rua, está sendo bem bonito, sabe? Porque, como eu tinha falado antes, eles passam por uma espécie de marginalização. Apesar de todo mundo amar esse mundo da comida de rua, né, todo mundo adora mingau, adora acarajé, todo mundo gosta disso, os vendedores mesmo, eles não têm uma valorização adequada. Voltar a conversar com você, até ver se o Marcelo volta no ar. Já tinha ficado apaixonada por essa baiana que faz esse mingau, que pega e rala esse milho. É impressionante como realmente isso cria um circuito tão virtuoso, né, no processo, em todas as dimensões. Às vezes a gente olha a dimensão só econômica, mas tem essa dimensão cultural. Marcelo, você voltou? Voltei. Então, estou falando que eu já estava apaixonada por essa baiana que faz mingau e que rala o milho dela. E você estava falando dessa questão dos vendedores, o quanto, às vezes, eles não são valorizados. Sim, Então, aí quando eu entrego o guia, mesmo que seja um ato simbólico, pequeno, entrego para essa baiana ou para outras pessoas que eu tive contato durante a pesquisa, ela se sente reconhecida de uma certa forma. Né? As pessoas ficaram muito felizes. E o retorno dessas pessoas, para mim, é preciosíssimo. Agora, o mais legal em relação a elas está sendo que o guia ele gerou muita repercussão de imprensa. Assim. Então, muitos espaços de imprensa, os jornais, o rádio, vieram conversar, né, comigo assim, sobre o processo do guia. E eu tenho sempre citado os produtores, falado, em tal lugar tem um produtor de quebra-queixo, que é especialíssimo o produto dele. E aí, essa repercussão está sendo maravilhosa, porque aí eles ficam mais contemplados ainda. Então, no caso dessa baiana mesmo, ela coleciona um encarte de um jornal que sai aqui em Salvador, que chama Revista Muito. E aí saiu uma matéria enorme dentro da Revista Muito sobre a comida de rua, né, usando como mote o guia, mas entrevistando outras pessoas também. E aí lá na entrevista cita ela. E aí foi maravilhoso. Ela que adora aquele impresso, recebeu o impresso onde está lá o nome dela, onde que ela fica, o que ela produz. E aí isso vai gerando uma cultura de valor para
para essas pessoas, mas também para os quitutes que elas fazem, para as práticas que estão envolvidas no ofício delas, né, nos saberes ali envolvidos, em todo o universo ali. Muito boa, nossa, muito apaixonante, assim, essa história toda. E ela é muito fértil, né? Que ela tem frutos que vocês certamente nem se atentaram no início e que ela pode realmente gerar. Juliana, em relação a esse processo da biodiversidade, da proteção, da valorização, o que você vem identificando assim como os principais desafios? Olha, eu acho, bom, uma questão que eu acho extremamente importante é que as iniciativas de educação alimentar e nutricional, que elas se aproximem da educação, das iniciativas de educação ambiental, que elas se deem de forma mais articulada, né? Porque, enfim, o espaço para a educação alimentar e nutricional, eu acho que tinha que incorporar, tinha que estar mais próximo da educação ambiental. Há algumas políticas públicas que vêm caminhando nesse sentido, como a própria alimentação escolar, que exige a compra de 30% dos alimentos da agricultura familiar, mais próximo, mas eu acho que não adianta 30% o alimento disponibilizar nas escolas, o alimento local, regional, trabalho de valor. Como você mencionou no início da conversa, a tendência é cada vez mais uma homogeneização, uma padronização, e os hábitos alimentares se formam muito na infância, né? Então, essa alimentação que é servida na escola é muito importante, mas não apenas está disponível, mas dentro de um contexto também de educação alimentar e de educação ambiental, educação para a sustentabilidade, educação para o gosto. Eu acho que esses alimentos excessivamente ricos em sal, açúcar e gordura estão fazendo com que as crianças perdam a capacidade de apreciar sabores mais suaves. Quando ela come uma maçã, quando ela come uma outra fruta, parece um gosto sem graça, porque o paladar dela está contaminado por aqueles alimentos que são excessivamente ricos em sal, em açúcar, e com isso todos os problemas que nós temos tido com obesidade. Uma dos componentes dessas políticas tem que ser também valorizar os chamados produtos da sociobiodiversidade. Ainda são poucas as políticas públicas que valorizam, né? Quer dizer, nós temos o programa de alimentação escolar, 30%, né, para a merenda escolar dos agricultores, temos um programa das cadeias dos produtos da sociobiodiversidade, mas que ainda engloba poucos produtos, ainda tem uma dimensão, digamos assim, muito marginal, eu acho. O desafio é deixar de serem experiências piloto, mais pontuais, para se tornarem, digamos assim, elementos mais estruturantes dentro dessas políticas. Isso que você falou da educação alimentar e nutricional, trabalhar de uma maneira articulada, ou também abordando a dimensão da educação ambiental, acho que isso é um ponto crucial, assim, esse é um grande desafio nosso, assim, porque tradicionalmente a educação nutricional, ela está focada, e ainda ela é muito focada, na dimensão biológica, né, da alimentação. E quando, por exemplo, o marco de referência coloca como um dos princípios para a implementação das ações de educação, tratar o sistema alimentar na sua dimensionalidade, em toda a sua dimensão, esse é um desafio até para os próprios profissionais envolvidos nessas ações entenderem o que isso quer dizer exatamente. E qual que é a importância disso? A gente está muito habituado a olhar a alimentação da frente do prato só, a gente não olha o que veio antes do prato, né? Antes do prato estar montado. E qual é a importância
importância disso, na verdade. É lógico que as pessoas se preocupam com o meio ambiente, não é essa a questão, mas elas fazerem o link de qual que é o impacto das nossas escolhas alimentares, não só no meio ambiente estrito sensu, mas nesse processo todo que vocês dois estão retratando, cada um na sua experiência, né? Eu acho que o Ideias na Mesa tem insistido muito em a gente abordar essas dimensões, porque elas são as dimensões menos concretas, menos palpáveis para quem trabalha nisso, e a gente, felizmente, já vem encontrando muitas experiências, às vezes locais, pequenas, mas já está, assim, as pessoas já estão começando a fazer algumas coisas, e isso é fundamental, né? Eu queria só fazer um comentário claro. Em relação a isso, né? Porque, de fato, me parece um ponto-chave, né? Mas a questão do vínculo também da alimentação com justiça social, né? Com desenvolvimento social, com justiça social, porque muitas vezes o ato de se alimentar, ele implica uma série de opções e de escolhas, né, que não estão muito na consciência das pessoas. Então, por exemplo, quem produziu aquele alimento? Quando você consome aquele tipo de alimento, você está favorecendo que tipo de modelo agrícola? Um modelo de uma grande monocultura, em que há muito, ou você está favorecendo o fortalecimento de uma agricultura familiar que é mais sustentável, não apenas do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista social também, né? Quer dizer, quem se beneficia com aquele modelo alimentar? Quem são os beneficiários, né, com a comercialização, com o consumo daquele tipo de produto? Né? Eu acho que esse é um outro questionamento importante, mas é importante também que o consumidor se conscientize mais. Esse é um aspecto fundamental, porque o consumidor tem um poder muito maior do que a opção por esse ou por aquele alimento. É verdade. Acho que quando alguém vai na banca daquela senhora que faz o mingau e compra aquele prato, ele está comprando aquele milho que aquele pequeno agricultor produziu, aquela pequena mercearia que vende o outro produto que ela usa. Às vezes essa imagem, dependendo, as pessoas podem achar que ela é muito, entre aspas, xiita, né? Mas é verdade, a partir do momento que você faz uma escolha, você reafirma um processo, né? E, Marcelo, falando nisso, assim, quem que são as pessoas que frequentam essas barracas, essas bancas? Quem é que come na rua em Salvador? Então, isso é uma coisa maravilhosa, porque aqui você tem situações que são, por exemplo, ao redor de determinadas baianas de acarajé, se constituíram quase que uma feira. Tanta gente que vai. Então tem 3 baianas, que são as mais famosas, que elas estão em largos diferentes, e aí em cada um desses largos você tem assim, uma multidão, assim, sei lá, de diversas mesas, aí vai gente vender cerveja, aí depois numa delas se montou uma feirinha, que aí uma outra vende tapioca, aí a outra vende pastel. Então assim, é tão forte culturalmente, essa questão da cultura do acarajé, que até no guia a gente tinha colocado uma questão que é interessante, que praticamente em todo o bairro você tem a sua baiana preferida, não é nem a sua baiana, né? Você tem assim, tipo, dependendo do dia, dia de quinta-feira, por exemplo, que é dia de Yansan, e aí como o acarajé é uma comida de oferenda para Yansan, então aumenta o número das baianas. Então, quinta-feira você tem, assim, determinados bairros, tem 5, 7 baianas. Algumas ruas, na mesma rua, assim, você vai ter 7 baianas. E aí, isso é uma comida que está dentro do cotidiano de muitas pessoas. Então, desde assim, a baiana, durante a semana, ela costuma montar no final da tarde o seu tabuleiro e fica até o começo da noite. A não ser essas famosas, que aí vão a madrugada dentro. Mas aí você vai ter o empresário que está saindo do trabalho, a pessoa que mora ali perto, alguém que está perto do ponto de ônibus, que vai comer antes de ir embora para casa. Então, assim, no caso do acarajé, você tem uma diversidade completa. Eu acho que todo mundo
que mora aqui ou que está de passagem na cidade come acarajé. Aí o acarajé vai junto às outras coisas do tabuleiro, né? Vai o abará, que a pessoa vai comer o acarajé ou o abará. Tem cocada, tem passarinha, tem várias outras coisas que estão ali junto. Algumas tem peixe frito. Ok. Aí a gente tem outros tipos de comida que eles vão estar em outras práticas cotidianas. Então, por exemplo, o mingau, igual eu falei, ele está ligado ao café da manhã, principalmente de pessoas que são moradoras do bairro onde ele está, ou de comerciantes, ou pessoas que estão passando nos bairros onde existem as baianas de mingau. Mas aí você tem, por exemplo, os carros de milho, que vendem pamonha, né, e amendoim cozido, que aí eles têm pontos fixos na cidade, e aí também são pessoas que passam por ali. Então, dependendo da comida, você vai ter a hora de comer, você vai ter quem é que come, vai variar bastante, assim. Você sabe que uma coisa que eu queria mencionar, né? Por favor. O Marcelo estava contando essa questão das baianas, tabuleiro da baiana, comida de rua. Ele estava fazendo um relato super interessante sobre isso. E uma coisa que eu acho que talvez tenha sido interessante, do ponto de vista das baianas, essa questão do reconhecimento como patrimônio cultural, né, valorizadas, pouco incentivadas e tudo mais, né? Principalmente pelo poder público, né? E não sei se o Marcelo talvez possa dizer para a gente se ele concorda ou não, mas eu já ouvi várias pessoas que trabalharam no reconhecimento, né, do ofício das baianas, que dizem assim que as baianas tiveram toda uma iniciativa de procurar esse reconhecimento, essa valorização, porque elas estavam se sentindo assim, muito pressionadas, né? A história que eu li na época era de que havia todo um movimento por parte, inclusive, de alguns grupos evangélicos, no sentido de passar uma ideia de que o acarajé das baianas é um acarajé sujo, não só no sentido higiênico, mas no sentido espiritual, como se fosse assim, comida de está associada, mas não é uma comida que é oferecida para os e os evangélicos estavam promovendo o chamado acarajé do Senhor, que seria um acarajé mais puro, mais limpo, e para grande indignação das baianas. E foi justamente nesse momento que elas procuraram essa forma de reconhecimento do poder público, né? Ou seja, essa espécie chancela. E eu me lembro muito tempo que a vigilância sanitária chegou em algum momento a querer reprimir alguma dessas baianas, e uma delas virou para o fiscal lá da vigilância e falou: você não mexe comigo não, porque eu sou tombada. Ou seja, ela usou o fato, né, desse reconhecimento pelo IFAM como uma forma de se defender contra esse tipo de ação repressiva. Uma coisa que eu queria te perguntar é, você sentiu na prática assim, algum efeito do reconhecimento pelo IFAM na prática assim, das baianas? Elas se sentiram mais estimuladas, mais valorizadas, passaram a ter menos problemas desse tipo, com a fiscalização sanitária, porque era um problema recorrente, elas se sentiam assim, muito desrespeitadas por alguma da fiscalização sanitária que não consideravam, enfim, uma série de questões. Eu queria te ouvir sobre isso, é uma curiosidade que eu tenho. Então, Marcelo, só antes de você responder, deixa eu falar duas perguntas que chegaram também, e estão relacionados ao que você está falando, porque aí você faz uma emenda à resposta, tá bom? Uma pessoa, o Lucas, perguntou se vocês estão prevendo fazer alguma edição, por exemplo, do guia dirigido a turistas, fazendo tradução do português para outros idiomas. Essa é uma coisa pontual. E uma outra... a Gabriele falou o seguinte, ela está gostando muito da conversa, nós também aqui, e ela gostaria de saber qual que é a opinião, tanto tua e depois também da Juliana, a respeito
do que ela está chamando, gostaria de saber a opinião dos convidados sobre o papel da imprensa gastronômica quanto à propagação e valorização da comida como patrimônio. Atualmente existe uma certa glamorização da gastronomia e se vocês acham que isso, do ponto de vista da preservação e da valorização do patrimônio, é um aspecto positivo. Então, vamos lá. Tomara que não caia agora a ligação, né? Vai, Marcelo, vai falando. Então, ó, sobre a questão das baianas, eu acho que foi muito importante para elas, porque elas estavam passando mesmo por um processo de pressão muito grande, tanto sanitário quanto perseguição religioso, porque o acarajé ele todo preparado na rua, né? Então, dentro das normas sanitárias, assim, estava em risco enorme, assim, a prática estava enorme. Juliana, você quer comentar essa questão da gastronomia? Eu posso comentar até o Marcelo voltar, que eu estou muito curiosa para saber a resposta dele também. Mas, enfim, em relação à questão é interessante porque eu tenho observado, mesmo dentro da alta gastronomia, um certo movimento de valorização de produtos locais, ingredientes locais. Então, quando a gente fala em alta gastronomia, eu acho muito difícil, assim, da gente generalizar, né? Eu acho que você tem, enfim, linhas de trabalho muito diferentes. Tem alguns chefes que apoiam algumas iniciativas sociais muito interessantes. Tem um exemplo da Gastromotiva em São Paulo, né? Em que eles fazem a formação de pessoas de comunidades carentes para trabalharem com gastronomia, uma iniciativa interessante. Tem outros restaurantes que têm buscar ingredientes brasileiros, trabalhar com ingredientes locais, valorizando a biodiversidade brasileira. Alguns chefes podem até ter um papel, digamos assim, como formadores de opinião, principalmente esses que são mais conhecidos. Eu acho que eles até podem acabar tendo um papel como formador de opinião, de dizer para as pessoas, olha, é bacana, enfim, consumir esse ou outro produto, né? Revalorização, na verdade. Agora, eu tenho a preocupação um pouco com o que o Marcelo estava falando, na outra fala dela, de não se tirar, né, de que essas comunidades, como o Slow Food fala, que são aquelas comunidades que tradicionalmente produzem e vivem desses alimentos, não percam também o seu espaço, né, a sua fonte de, enfim, que isso vá no ser não um alimento que já ou seja, fortalecer esses sistemas alimentares locais, com todas as suas dimensões, né? E que seja também, eu acho, que isso possa ser uma alternativa de vida, um meio de vida para essas pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu não sei onde que parou a minha fala, mas o que eu estava querendo dizer é que o tombamento ele serviu como proteção para as baianas em relação a essa obsessão sanitária, né, que as cidades passam, serviu também como proteção em relação à perseguição religiosa e serviu para, de certa forma, preservar um conjunto de elementos ali, como, acho que não é legal falar padronização, mas tipo, evitar uma descaracterização do acarajé. Então, assim, você não pode ter ketchup no acarajé, entendeu? Você não pode ter maionese no acarajé. Você tem um conjunto de ingredientes tradicionais e outros quitutes relacionados com a prática da baiana que estão juntos. Isso deu muita força para a Associação de Baianas. Elas conseguiram, inclusive, derrubar aquela limitação da FIFA em relação à proibição de alimentos regionais nos estádios, e também conseguiram derrubar a venda do acarajé com o nome de bolinho de Jesus, que foi uma prática que estava sendo difundida entre as baianas que tinham se convertido às religiões neopentecostais e que estavam deixando de usar o nome acarajé, chamando de bolinho de Jesus. Então isso foi revertido. Então isso fortaleceu muito assim, a ela, sabe? Foi muito legal. Assim, eu vejo que, tipo, elas estão fortes, assim, sabe? Você não pode chegar lá e expulsar a baiana. Tanto é que agora a gente passa por um momento em Salvador de reforma muito radical do espaço público, revitalização de praças, e
e as de Mingau estão se mantendo bem. Elas têm a própria secretaria que cuida das obras já deu garantia a elas, assim, ó, você ser diferente. Juliana, a gente está chegando no final do nosso período. Tá legal. Vou aproveitar. Marcelo, você voltou? Não, né? Não, está travado. Vou pedir para você fazer uma fala final, se ficou alguma coisa que você gostaria de falar e que, bom, na conversa você não teve oportunidade, para a gente, quando o Marcelo vier, vou pedir para ele fazer a mesma coisa. Então, bom, eu fiquei muito feliz com a resposta do Marcelo, apesar de ter sido cortada, de saber que esse instrumento pode ser um instrumento interessante dentro desses contextos, né? Um instrumento político, digamos assim, para evitar perseguições, enfim. E essa é uma dificuldade que muitos alimentos tradicionais têm enfrentado, né? Eu citei o caso do queijo Minas, enfim, que apesar de ser reconhecido como patrimônio, muitos produtores, já tive encontros no IFAM com associações de produtores de queijo do Cerro, da Serra da Canastra, que fazem o seu a partir do leite cru, e a legislação sanitária exige um período de maturação muito superior ao modo tradicional que se caracterizaria. Eu acho que isso é muito sintomático assim, dessa crise na alimentação. O que é o alimento de qualidade? É simplesmente o alimento que é inócuo, ou seja, que não tem nenhum contaminante, né? Quer dizer, alimentação, direito humano, alimentação adequada, o alimento de qualidade. Então, acho que a gente precisa problematizar um pouco esses conceitos. Muito mais amplos do que a concepção sanitária tradicional que se tem, que não se leva em consideração todas essas questões, né? Eu acho que esse é o principal debate que precisa ser feito atualmente. Tá ótimo. Mas muito obrigada pelo convite, né? Gostei muito de ter participado, muito obrigada por terem se lembrado de mim, por terem me convidado, e que é uma iniciativa muito bacana do Observatório, né, de Política de Segurança com o MDS, Ideias na Mesa. Eu pretendo agora me filiar, me cadastrar para poder acessar muito bem. o material, toda a informação que vocês produzem. Fiquei muito feliz de ter conhecido mais de perto essa iniciativa tão bacana. Não, Juliana, por parte da equipe, eu que agradeço. Só um minutinho, tá, Marcelo? Passo a palavra para você. Só estou fechando aqui com a Juliana. E o teu trabalho é um trabalho raro, Juliana, no sentido de que são poucas as pessoas que ainda trabalham, que trabalham com esse ambiente, com essa dimensão jurídica e tratam de temáticas que são temáticas tão complexas, mas tão vitais na verdade, para a vida, né? Para a qualidade de vida, para a equidade, e é um trabalho fundamental e a gente agradece muito a tua disponibilidade de poder participar e a gente espera que você seja companheira do Ideias, não só se cadastrando lá, acompanhando, mas, na verdade, tendo outras oportunidades para compartilhar a tua história, teu trabalho com a gente. Acho que tem um papel fundamental, agradecida verdadeiramente. E, Marcelo, Marcelo, a gente está terminando o nosso período, aí eu gostaria só que você pudesse encerrar o que você estava falando e que depois, assim, se tiver alguma coisa que você acha que seria importante falar e que você não teve oportunidade no desenrolar da conversa, você pode fica à vontade. Bom, gente, eu não sei que ponto que caiu, mas a história é que o tombamento lá das baianas fortaleceu muito o grupo delas, a identidade, foi uma ferramenta incrível. Vou responder rapidinho a pergunta lá sobre outros desdobramentos do guia, de ter uma versão em outras línguas. A gente está estudando isso sim, tentando viabilizar. Gente, é uma pena, assim, mas realmente a conexão do Marcelo não está bem, não está boa. E, bom, assim, aquela outra pergunta em relação à glamorização, se ele achava isso uma tendência positiva, acho que de alguma maneira o Marcelo tocou nesse tema quando ele falou que via, né, a chegada dos chefes nessa feira de rua também como algo positivo, mas que estaria atento a eles não
tomarem o lugar de quem originalmente já está lá, né? Acho que isso, de alguma maneira, mostra um pouco essa posição. E em relação aos desdobramentos do guia, o que a gente pode fazer para que vocês terem essa informação? Aí ele voltou. Você voltou, Marcelo, fala. Vai ter guia em outras línguas? Então, a gente espera que sim, estamos tentando viabilizar isso, ver de alguma forma. Eu tô com medo de cair a ligação novamente, assim, eu já queria me despedir, assim. Não, então pode se despedir, fala. Eu adorei a oportunidade, achei uma pena só estar com essa conexão tão instável, assim, para não participar melhor. Eu queria convidar todo mundo a conhecer o guia, baixar na internet, está disponível para download gratuito. E se eu puder colaborar em outras oportunidades aí com esse debate do Ideias na Mesa, eu estou à disposição. Eu agradeci demais aí a atenção de todo mundo e a oportunidade de falar. Valeu. Marcelo, a gente que também agradece a tua participação. O Ideias já repercutiu, já espalhou o guia. Quando a gente viu, já foi amor à primeira vista, porque qualidades inestimáveis. Primeiro pelo conteúdo em si, mas acho que por uma outra qualidade também, que é a gente ver que essa questão da cultura alimentar, da alimentação com qualidade, da questão do modo de vida das pessoas, ela está na mão de muitas pessoas, não é um profissional ou um setor. Isso é uma coisa que a sociedade tem que tomar conta. E esse trabalho de vocês mostra isso, assim. Vocês tiveram a ideia e fizeram um trabalho poroso. Certamente a gente vai ter outras oportunidades de fazer coisas juntas. E muito obrigada por você estar aqui com a gente. Tá bom? E para falar para quem está assistindo que, bom, como todos os nossos bate-papos, vai ficar disponível na nossa biblioteca. Então, quem quiser falar para o amigo assistir, quem quiser assistir de novo, está lá para quem quiser. As perguntas que a gente não respondeu no ar, a gente vai providenciar a resposta e divulgar no Ideias na Mesa. Em outubro a gente tem mais um bate-papo, a gente divulga. E, bom, até a próxima e agradeço a todos, independente de onde estavam, e a gente volta no mês de outubro. Tchau, Marcelo. Tchau, Juliana. Tchau. Até. Tchau, quem estava ouvindo, vendo. Um abração. Tchau.